Olá, morceguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a conquista do espaço, que é uma breve história sobre a Guerra Fria, Santos Dumont e estações espaciais. Como será que essas três coisas estão interligadas? Vamos aprender então. Para a gente já começar a aula esquentando as polêmicas, vamos aí àquela pergunta clássica. Afinal, o homem foi à Lua? Existem muitas pessoas aí que acham que ele não foi à Lua, que toda aquela situação gravada que a gente viu dele fincando a bandeira em solo lunar, que isso foi uma gravação feita em estúdio. Mas aí você pensa, mas por que os Estados Unidos ia fingir que foi à Lua? Você já vai entender mais pra frente que isso era um fato aí de extrema relevância naquele momento político-social dos Estados Unidos, tá? Então, até hoje, como a gente não provou que ele não foi à Lua, a gente acredita que sim, eles foram, tá? Belezinha. E aí a conquista do espaço, que é o tema da nossa aula, ela se iniciou com a necessidade do homem sempre explorar além das suas limitações. O ser humano é um bicho que ele não se contenta, ele sempre quer mais, ele sempre quer descobrir mais, e essa curiosidade ela é inata, né, dos seres humanos, e foi ela que deu para nós aí o start para a gente começar a desbravar o espaço. E aí tudo começou lá com aquela necessidade de voar. Então nós víamos os pássaros, as aves, e pensávamos: poxa, não tenho asas, mas eu quero voar também. Como é que eu vou fazer isso? A gente já vai ver como é que isso aconteceu. Anos depois dessa necessidade de voar, da gente começar a aprender a voar, digamos assim, sem asas, o homem já desbravava o espaço na missão Apollo 11, né? Que foi quem levou a gente lá para o espaço sideral. E mesmo com tantos avanços, ainda existem muitas coisas a serem descobertas, tanto no espaço, quanto no fundo do mar, quanto no centro da Terra, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Em 1906, este cara lindíssimo, maravilhoso, chamado Santos Dumont, brasileiríssimo, conseguiu levantar voo no que ele chamou de 14 bis, que foi o primeiro avião de verdade, que foi fruto de uma vida inteira dedicada à aviação. Então, Santos Dumont era um cara assim, visionário, que dedicou todos os recursos que ele tinha, todo o tempo dele para conseguir trazer o avião para a humanidade. Isso era tão importante para ele que ele não patenteou os inventos que ele fez, inclusive o avião, tá? Deixando livre para qualquer um construir, melhorar, copiar, patentear. A gente chama de patentear quando a gente registra que nós criamos algo, que nós somos proprietários de algo, para que ninguém copie ou fale que inventou aquilo, sendo que foi você. E aí Santos Dumont não se importava com isso, então ele não patenteou os próprios inventos. Os Estados Unidos tinham uma dupla chamada Irmãos Wright. Os Irmãos Wright meio que requisitam, digamos assim, requisitavam a posse as pessoas que inventaram o avião, tá? Mas na verdade o avião que eles criaram, ele dependia de uma catapulta para conseguir voar. Já o avião de Santos Dumont não, ele voava sozinho. Então aí a gente acredita que Dumont inventou o que a gente conhece hoje como avião, tá? Beleza. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, aperfeiçoaram esse avião criado por Santos Dumont para fins bélicos, ou seja, para fins de guerra, né? Para conseguir aí atacar o inimigo através do ar. E os alemães inventaram as bombas V2, que foram precursoras dos foguetes. Agora vamos entender o que foi a tal da corrida espacial que aconteceu na Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética intensificaram seus esforços para conquistar o espaço. Na verdade, eles intensificaram os esforços para conquistar tudo. Por quê? Eles queriam saber quem era o melhor, quem tinha a melhor política, quem tinha o melhor povo, quem ia se reconstruir da guerra mais rápido, né? Então foi o que a gente chama de Guerra Fria, porque ela foi uma guerra sem armas, mas é como se fosse uma disputa intelectual entre esses dois, entre Estados Unidos e União Soviética.
tá? E dos itens aí que eles queriam saber quem ia conquistar mais rápido era o espaço, né? E aí, em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik 1, que era uma esfera de alumínio com 83 quilos. Ou seja, eles jogaram aí essa esfera no espaço antes dos Estados Unidos. Então, eles chegaram lá de alguma forma antes dos Estados Unidos. E aí, esse satélite artificial que eles jogaram lá serviu de molde para hoje em dia nós termos outros satélites artificiais, né? Então, esses satélites que a gente tem essa carinha aqui, como se fosse uma super borboleta de metal, e eles informam a gente sobre o desmatamento, erosão, queimadas, furacões. É como se eles monitorassem a Terra lá do espaço, tá? Esse raio que você vê atravessando aqui é pelo fluxo de informação que eles captam lá e trazem pra gente. E aí, não satisfeitos, então, mandaram um cara pro espaço, que a gente chama de Yuri Gagarin. Um nome engraçado. Ele foi um cosmonauta, então, soviético, que foi efetivamente o primeiro homem a viajar para o espaço, lá em 12 de abril de 1961. Este belíssimo homem, a bordo do que a gente chamou de Voskov 1, primeiro. Tá? Então, realmente, a União Soviética chegou no espaço antes dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pensou, pô, eles chegaram no espaço, a gente precisa fazer alguma coisa para ter um brilho aí, né? Porque eles roubaram todas as atenções da mídia naquela época. Beleza, então. Lá em 1969, os Estados Unidos lançaram no espaço a Apollo 11, que foi a nave que carregava Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar em solo lunar. Logo depois, eles tentaram mandar Edward Aldrin e Michael Collins, que por sua vez permaneceu em órbita, não chegou a pisar em solo lunar. E aí, anos depois, inventaram o que eles chamaram de ônibus espacial, que é isso aqui que você está vendo no GIF, tá? Em 1981 foi lançado o primeiro ônibus espacial, o Columbia. Eles são naves que têm uma missão, vão até lá, o espaço cumprir essa missão e voltam para a Terra. A função do ônibus espacial não é ficar em órbita permanentemente. Em 1983, lançaram mais 3 ônibus, porém tiveram muitos problemas na hora do lançamento e as missões com ônibus espaciais foram suspensas. Hoje nós temos aparelhos que a gente chama de sonda e elas mandam fotos e informações de outros planetas para nós. São instrumentos de pesquisa com essa carinha aqui, como se fossem super câmeras voadoras, que não precisam de tripulantes e elas podem tanto orbitar quanto pousar em outros astros. Ou seja, são extremamente eficazes para que a gente consiga desvendar os mistérios dos outros planetas. E aí uma pergunta que sempre surge quando a gente fala sobre conquista do espaço é por que o homem não foi mais à Lua, já que ele foi à Lua naquela época em que a tecnologia era bem menos avançada do que a tecnologia que nós temos hoje. A resposta que a gente tem da NASA é de que é muito caro mandar os astronautas para a Lua e que as viagens que a gente teve para lá tiveram pouquíssimos avanços científicos relacionados a elas. Ou seja, foi um passeio. Os caras foram lá, pisaram na Lua. Oi, Lua, tudo bem com você? Tal. Deu uma exploradinha. Mas, cientificamente falando, isso não trouxe nenhum avanço pra gente. Então, os Estados Unidos, a NASA, todas as outras nações em geral, concluíram que ir à Lua até então não teria nenhum benefício além de perda de dinheiro, que não é um benefício, né? E hoje a NASA tem muito menos orçamento dos Estados Unidos. Na época em que o homem foi para a Lua, eles tinham 5% de todos os lucros do país, de todo o dinheiro que entrava dos impostos do país. E hoje em dia eles têm cerca de 1%, então é muito menos. Então eles preferem investir dinheiro em coisas que tragam avanços científicos, que tragam resultados, né? Do que só um simples passeio até a Lua. E aí uma coisa fantástica que chamamos de Estação Espacial Internacional.
é a ISS, International Space Station. É um laboratório espacial. Essa foto aqui é real, tá? É tipo uma super borboleta, assim como aqueles satélites, que começou a ser construído em órbita em 1998. Ou seja, já foi construído lá no espaço. Não foram, assim, construídos aqui e aí mandaram para lá. Construíram direto no espaço, o que é super fantástico. É, são 15 nações trabalhando em conjunto para poder realizar esse projeto. O Brasil fazia parte das nações que iam construir essa estação espacial, mas como o brasileiro é meio complicado, a gente acabou não entregando a nossa parte do trabalho de casa, né? E aí acabamos sendo expulsos. Ela dá suporte a viagens mais longas, observa a Terra e faz alguns experimentos em microgravidade. Por que microgravidade? Essa estação ela está em órbita há muito tempo, lá desde 1998, quando ela começou a ser construída, mas ela não está tão longe assim da Terra. Então, eles têm alguns resquícios de gravidade. E o que é muito maneiro é que a estação espacial tem um canal no YouTube e você consegue ver ao vivo eles monitorando a Terra, então você vê a superfície terrestre totalmente ao vivo. Você consegue ver vídeos dos astronautas lá dentro fazendo experimentos, tomando banho. Aí você pensa, puta, por que eu quero ver um astronauta tomando banho? Porque é muito maneiro os experimentos que eles fazem sem a gravidade que a gente tem aqui. Bom, esse foi um resumão sobre a conquista do espaço. Espero que vocês tenham gostado e boa prova. Tchau!